Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Está começando mais um programa Telescópio especial de Carnaval. E hoje, na bancada do programa Telescópio, um convidado muito especial. Fazia tempo que estava na nossa pauta e não rolava. E hoje, finalmente, aqui no programa Telescópio, meu colega, colunista social, professor, Ivan Barçante Silveira. Seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado. Muito obrigado e obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Antes de passar a palavra para esse nosso convidado especial, que tem muita coisa legal para compartilhar com a gente, eu vou chamar um break e deixar os meus agradecimentos aos nossos apoiadores. Plano Familiar Camargo, Unimed Sul Paulista, Sicredi, Cooperativa de Crédito, DNA Florestal e ainda a Água Mineral Sarapuí. Tem que tomar água, né? Tá muito calor, né? Muito quente. Professor? Né? Muito quente. Tá demais. Então vamos lá. Sirva-se de Água Mineral Sarapuí. João Paulo, pode chamar o break. Daqui a pouco, Ivan Barçante Silveira comentando sobre a visão que ele tem sobre o carnaval. Fique ligado, a gente volta já já. Muito bom, agora sim, definitivo, programa Telescópio especial de Carnaval. Hoje, conversando com muita satisfação, Ivan Barçante Silveira, jornalista, professor, carnavalesco, escritor. Como as pessoas na rua te perguntam da tua profissão, como você se apresenta, Ivan? Eu, como professor, supervisor de ensino. Supervisor de ensino. Do Estado, né? E também professor, eu dei aula em faculdade, no 11, dei aula no Estado muito tempo e me aposentei como supervisor. Como supervisor. Sim. E também professor de faculdade, né? Na faculdade também, né? Também. No OSE, né? No OSE também. Associação de Ensino. 25 anos. 25 anos? Na associação, né? Que beleza. Contando com o ginásio. No Estado, quanto tempo? No Estado foram 37 anos. É um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Comecei em 61 e terminei em 2010 no Estado. Eu continuei na faculdade. Eu terminei em 2010 porque completei 70 anos e mais de 70 não pode trabalhar no Estado. Não podia. Agora pode até 75. Não sabia. Então eu fui dispensado, assim, não que eu queria, mas eles dispensam pela idade, né? Pela idade. Porque eu depois que me aposentei como supervisor, eu voltei a lecionar. Sabe? Tá. Então, filosofia, trabalhei mais 7 anos. 7 anos. Como que começou essa aproximação com a educação? O teu prazer pela educação? Sei. Já vem de família de professor? Família. O meu avô, Virgílio Silveira, né? Tem nome de rua aqui. Ele foi professor de português no Peixoto Gomide e depois ele se aposentou e ele ajudou a fundar a Associação de Ensino. Sim. Ele e outras pessoas também, não foi só ele. E ele conversava muito comigo sobre educação e toda a família do meu pai, as moças, né, minhas tias, viraram professora, da minha mãe também. Olha só. As mulheres, os homens não. E eu fiz o magistério, comecei a fazer magistério, naquela época chamava-se curso normal. Curso normal. Formação de professores primários. Que acabou, infelizmente acabou, que foi uma pena, mas eu entrei em 57 e fui até 60, porque eu fiz um curso de aperfeiçoamento.
Eu quis fazer pedagogia, né? Fui para São Paulo fazer pedagogia, mas no dia em que, no vestibular da USP, eu fui chamado para dar aula em escola de emergência, sabe? Porque ela era assim, os homens tinham mais facilidade, porque tinha uma escala só para homem. Como a quantidade de homens eram menores, então fui chamado já no primeiro dia. Sim. Sabe? E daí eu perdi o vestibular da USP, não estava muito preparado, mas perdi. Daí eu fiz na Católica, que era a Faculdade de São Bento, que hoje é a Católica, né? Sim, a PUC. A PUC. PUC. Naquela época ainda era a Faculdade de São Bento. Faculdade de São Bento. No segundo ano de pedagogia, depois eu terminei o primeiro ano, no segundo ano eu fiz um exame para a USP, para pedagogia na USP. Daí eu entrei na USP no segundo ano, sabe? E terminei na USP, terminei em 64 na USP. Eu comecei a lecionar no curso de magistério, né? No primário, eu segui o primário e fiquei professor efetivo do primário. Fiquei em São Paulo há 17 anos. 17 anos? 17 anos. Até eu achei que fosse só um período pequeno. 17 anos. Bastante. Eu trabalhava de manhã no Brooklyn, dava aula de magistério, um curso normal, só de moças, sabe? O Beatíssima Virgem Maria. Depois eu pegava um ônibus, dois, ia para Osasco, num dia. Osasco, eu adorava Osasco, eu ia dar aula no primário. E à noite eu pegava um trem de Sorocabana, ia para Santana, dar aula no curso de magistério. Eu chegava meia-noite em casa, eu morava no Brooklyn. Chegava meia-noite em casa, comia alguma coisa, tomava banho, no dia seguinte era a mesma coisa. 17 anos. A jornada de professor é isso, né? 2, 3 empregos, né? 3 empregos. E a gente ganhava muito bem, até no primário você ganhava bem, sabe? O professor era bem remunerado, particular então mais ainda. E eu vim para cá por causa do meu pai que ficou doente, então em 78 eu voltei para cá. Daí eu fiz concurso para diretor, depois para supervisor. Então foi isso. E se eu tivesse que voltar a escolher hoje a minha profissão, magistério. Magistério. É muito prazeroso, né? É prazeroso. E é desafiante, né? Desafiante. A turma me conhecia fora de sala de aula, mas você assim, fora de sala de aula, era brincalhão, tudo. Mas dentro de sala de aula era chato, sabe? Porque se você deixa conversar, uma conversinha, perde toda a planificação, né? E daí eu lembro que na faculdade eu falava assim, vai cair na prova 5 folhas de caderno, folhas. Ela não é muita coisa. Eu falei, escuta, quando o senhor fazer exame de efetivo do Estado, são 50 livros. O que é 5 folhas, né? Foi muito prazeroso, foi muito gostoso. E o carnaval? Então, o carnaval começou... a família do meu avô, a família Silveira, as minhas tias eram muito, assim, foliantes, sabe? Minhas tias, irmãs do meu pai. E gostavam de cantar, os marchantes não, só pensavam em negócios. Mas a família do meu avô, e minhas tias, eram 4 tias, cantavam, dançavam, escutavam muito rádio, sabe? Principalmente a Rádio Nacional. Sim. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como ela era federal, e ela surgiu para fazer propaganda para o Getúlio Vargas, a potência dela era enorme, ela pegava no Brasil inteiro. Na época de carnaval, ela lançava as músicas de carnaval daquela época, sabe? Sim. E às vezes eram assim, e as melhores iam sendo mais tocadas. Então, naquele ano, você ia para o salão sabendo 15 músicas carnavalescas daquele ano. Daquele ano? Daquele ano. Eles eram marchas. Sim. Marcha rancho, que é uma marcha lenta. Samba, né? Frevo, até tocava frevo, etc. E principalmente as marchinhas, né? Criticavam o que tinha acontecido naquele ano. Era uma coisa impressionante. Eu estava vendo no dia das marchinhas, a inteligência dos compositores.
em 8 quadrinhas, eles comentavam o que aconteceu. Eram picantes. Picantes, Na política? política, E o comportamento também, né? Também, Às vezes falta de leite, falta de luz. Né? Então, eram muito bem feitas. E como a partir de janeiro tocava assim todo dia, porque a Rádio Nacional, que era mais escutada, ela era uma rádio que tinha um grande cast, um grande elenco. Isso. Não sei se você vai acreditar, só de cantores tinha 100 cantores. Que loucura. 50 mulheres, 50 homens. 5 orquestras. Era uma potência, sabe? Ela estava no edifício à noite no Rio de Janeiro e os programas eram ao vivo. Não tinha disco. Então, quando eles cantavam ao vivo, sabe? E aquela música foi penetrando. Quando você ia no Venâncio, eu comecei no infantil, no Venâncio. No Venâncio. Minha mãe fez uma fantasia de Pierrot e todo mundo cantava. Todo mundo cantava, as criançadas cantavam. Às vezes, a letra era picante, duplo sentido. Mas a criançada nem sabia o que estava. Depois teve um tempo que eu parei, 13, 14 anos, 15, porque dançar no infantil a gente já era pré-adolescente. Sim. Né? Daí comecei no adulto, com 16 anos. Os bailes eram, e às vezes dançava no recreativo, até no 13 de maio. Sabe? E os bailes, Venâncio, recreativo, eram muito animados. Sabe? E você gostava de pular carnaval? Pular carnaval. Ou era... Não, pular carnaval. Pular carnaval. Pular carnaval. Às vezes separava um pouco, né? Mas era pular carnaval. E os cordões, etc. Depois eu comecei a fazer parte de blocos. Sabe? Isso, os blocos. E logo eu entrei em 63, eu entrei no Babo Grosso, que era um bloco da Miriam Orsi, a grande folhona, Miriam Rabelo Orsi, a Marilena Rabelo Orsi, a Ivone Lisboa. Era um bloco tão sério que as fantasias para outro ano começavam a ser pensadas na quarta-feira de cinza. Era uma coisa muito séria, sabe? E tinha o bloco do Ninho também. Ninho. Ninho. Do Ninho. Ditador. E vai firme no do bloco. Eles já eram mais assim, a fantasia era mais escancarada, mas eram rivais. Quer dizer, na vida real eram tudo amigo. Sim. Mas no dia do Mas disputavam no carnaval lá o bloco. No carnaval. Juntava, o bloco era grande? Tinha muita gente? Eram blocos grandes, Assim, era um bloco de salão. Tá. Sabe? Depois a gente começou a pular na rua, no bloco Vai Firme, do Carlão, principalmente no bloco do Carlão. Daí já eram blocos grandes, né? Mas no salão eram 20 pessoas. Tá. Tanto do Ninho como Pro salão é bastante. Né? Começou o carnaval aqui em Itapetininga mais e forte sempre, era no clube, né? E sempre com a Orquestra Panamérica. Panamérica. O carnaval em termos, que o carnaval mudou muito, né? Nessa época, década de 40, 50, tinha o Largo dos Amores era muito festivo. O Largo dos Amores. Então, no Largo dos Amores, né, onde é o Festival do Boteco hoje, havia muitos blocos também, que não podiam entrar eles não eram sócios de nenhum clube, sabe? Então, eles pulavam no Largo dos Amores, em frente à fonte. Na praça mesmo. Então, com banda, com fanfarra. E a gente via naquela época não existia Calçadão, era José Bonifácio, o pessoal vindo de todos os bairros, subindo José Bonifácio. Era um carnaval muito animado. E foi continuando muito animado. Chegou um tempo, na década de 70, que vinham turistas, sabe? Turistas assim. Itapetininga teve uma época com uma noite muito famosa, né? Teve. Impressionante, às vezes saía 11 horas, meia-noite, tinha os bares, né? Tinha bares no clube, e os bares, e a própria
O próprio... O quadrilátero era ali o Largo dos Amores, o Venâncio, o Recreativo, ali era a Monsenhor Soares tinha o Cine Holanda, sabe? O cinema. O Cine Holanda. Ali Era o fervo. era o fervo. E depois ele foi mudando, né? Foi mudando. Quando que foi que virou desfile de rua? Você lembra desse? 1960. 60. 60. Tanto que quem ganhou foi um carro do Recreativo, sabe? Mas ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. Era só o carro. Já nós protestamos, né? Porque não tinha animação. E carnaval é animação, né? Daí, no segundo ano, o Bob Grosso ganhou. Até uma tia do Lalo, a Marilene, ela foi de destaque. A Marilene, irmã do Nadir, Sim. mãe do Lalo, ela foi de destaque com uma fantasia de colombina muito bonita. E a gente ia no carro também. E tinha o pessoal que ia só para ver o Bob Grosso, por causa das fantasias, eram muito bonitas. Investia-se muito em fantasia, né? Vestia-se muito Eram fantasias bem elaboradas, né? O ano inteiro você pagava a prestação, sabe? Eram bem elaboradas. A Ivone, que era assim a modista, né? Ela copiava, ela comprava o Cruzeiro e ela tirava alguma coisa Revista ou Cruzeiro? do baile do Municipal. Só que, é lógico, não era aquela riqueza, mas era uma adaptação das fantasias do Municipal, sabe? As fantasias premiadas do grande baile municipal, porque na época a grande moda era o baile de salão. Olha que tipo de fantasia tem aí, Ivan. Isso Aí era recreativo, né? Eu acho que é o recreativo, não consigo Eu lembro que no identificar. recreativo veio um grupo se apresentar aqui. Desculpe. Eu tenho a impressão que é o recreativo, sim. Ele veio um grupo se apresentar, mas eu nessa época não morava aqui ainda. Apesar que eu vinha sempre para cá, mas foi um dia de semana, no recreativo, sim. Recreativo. Eram assim, mais ou menos, fantasias. Olha essa. Agora, essas fantasias, elas eram autênticas de bailes do Rio de Janeiro, sabe? E vinha... Era uma agência, né? E vinha com os desfilantes mesmo. É o recreativo, sim. E deve ser algum concurso, né? Porque... Não, era desfile mesmo. Não era concurso. Eles vinham do Rio de Janeiro para mostrar a fantasia, sabe? Quanto custaria uma fantasia dessa hoje? Isso aí você identifica? Esse é um carro do Case. Do? Case. Do clube. Era do clube. Sorocabana. Mas aí é um pouco mais recente, né? Um pouco mais recente. Tem um pessoal que mais ou menos eu conheço, sim. Aí deve ser o recreativo. Tenho impressão. Parece um boteco também, né? Aí o Venâncio. O Venâncio. Venâncio. Segura um pouco essa foto aí, Johnny. Lotado, Ivan. Lotado, né? Lotado. Aí é samba. É samba pela maneira como eles estão dançando. Porque no carnaval começava com samba. Sim. Primeiro tocavam os sambas antigos, depois os novos. Pode tirar, João, depois a gente volta às fotos. Depois os novos. Né? Depois caíram nas marchinhas antigas e depois as novas. Mas sempre começava com samba. Então o samba era mais dolente. Quando a gente vê um pessoal dançando tradicional, eles estão dançando samba no carnaval. Depois vinham as marchinhas, marcha rancho. Esse ano de 2026, nós temos na cidade uma escola de samba, que é a Aristocratas. 54. 54? Começou em 54. E... chamava-se Escurinhos da Cidade. Escurinhos da Cidade? Nasceu na Vila Santana mesmo, né? Vila Santana, que é o berço do samba. O berço do samba. E tá aí a escola, vai participar aí de várias apresentações. Mas não tem outros blocos grandes como tinha antigamente. Não tem. Naquela época não havia blocos assim enormes, mas havia, por exemplo, bloco de entidades, o Venâncio, o Recreativo, né, o CASE, Associação de Ensino, Associação Atlética,
o Derac, né? Mas os desfiles eram muito longos. Havia, por exemplo, aquele pessoal do carvão, que era aquele pessoal de uma classe mais empobrecida, eles se pintavam de carvão e se vestiam de mulher e faziam era uma classe mais empobrecida. Eles eram trabalhadores braçais, faziam o maior sucesso na rua. E não havia briga também, e no desfile nunca havia uma pessoa cair bêbada, sabe? Era uma coisa assim... O que mudou, Ivan? Sabe que depois de um certo tempo, foi assim, o Mato Grosso desfilou de 64 a 83, quase 20 anos. Aliás, não, de 60 a 83. Mas daí houve um problema com a prefeitura, no próximo ano, 84, nós não íamos desfilar na Campos Sales. O nosso xodó era Campos Sales, no caso. E daí a Campos Sales era compacta, sabe? E muitos, naquela época, era cheio de residências. E muitos amigos nossos, na hora que a gente passava, jogava confete, repentina, a prefeitura falou que foi segurança pública. Não foi nem segurança pública, foi os donos de loja, de medo de quebrar as vitrines. Então nós protestamos, em 84 não saiu. Paramos em 84, daí nunca mais saiu. Isso é o Mato Grosso. Tá. O problema é o seguinte, a gente começava do Zocar e terminava no Largo dos Amores. Então, no Zocar. Na Virgílio, lá na Sarutaiá. Lá. Só que a Virgília era muito grande para o Carnaval de Itapetininga. O Carnaval de Itapetininga não tinha essa dimensão, sabe? E muito escura. Então a gente falou assim, não, a gente vai querer sair do Zocar para pegar Campos Sales, né? E a Campos Sales ficava perto daquele pessoal do Paquetá, Vila Rio Branco, que a turma vinha da Vila Rio Branco para assistir. Mas lá em cima ficou muito longe, né? Então nós paramos de sair em 84 e o Mato Grosso não saiu mais daí. Mas mesmo assim, daí eu fui para o Rio de Janeiro, em 84, inauguração do Sambódromo. Eu, Luiz Antônio Lisboa, a Vilma, e fomos ver a inauguração do Sambódromo. De 84 a 93, todo o carnaval foi para o Rio de Janeiro. Todo o carnaval. E, inclusive, eu desfilei em 4 escolas. Isso que eu ia perguntar. Para assistir ou desfilar? Eu desfilei 4 vezes. Desfilei uma vez na Mangueira e 3 vezes na Mocidade Independente. O chefe da ala, que lá no Rio de Janeiro é o chefe de ala. Ele vinha aqui mostrar as fantasias, como é que eles que faziam. Tá. Mas ele tirava as medidas. E a Mocidade ficava no Realengo. Inclusive é interessante, nunca nos sentimos... Ninguém assaltou a gente enquanto vestia de mocidade. Eles tinham medo dos bicheiros. Sabe, os gatunos tinham medo dos bicheiros. Respeitava, né? Respeitava o bicheiro. Daí, nós desfilamos até 89. De 85 a 89. Daí paramos também de desfilar, né? Não deu mais certo, mas eu continuei indo no Rio de Janeiro até 93. E ainda fui agora, né? Nessa época ainda fui, mas eu fui na Apoteose, fui 4 vezes. O Carnaval do Rio de Janeiro tem que ir no Sambódromo, porque pela televisão é muito bonito, mas você vê o que a câmera está mostrando. Né? Agora lá não, você vê né? Mas é muito bonito. Mas mesmo assim, vale a pena assistir pela televisão. Muito. Viu, mas presencialmente também é muito bonito. O povo curte muito, Totalmente. Né? Só que nessa época que a gente ia, o que estava em voga era a escola de samba. Interessante, não havia muitos blocos no Rio. Não havia muitos blocos. Daí os blocos começaram. Havia blocos na década de 40, 30, 50, mas depois houve uma pausa. E eles voltaram em 2015. Né? Então, hoje tem bloco de 1 milhão de pessoas. Agora, outra coisa também, depois eu falo.
Sobre o carnaval atual, depois pergunta para mim. Fechou. Vou aproveitar para pedir um break aí, João Paulo. Vamos tomar mais água, que está muito calor mesmo. Ivan Barçante Silveira, aqui no Telescópio. Vamos chamar um break bem rapidinho? A gente tem muito que conversar ainda. Ivan, pode dar o play aí, João Paulo. É rapidinho. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. No Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Abra sua conta. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Há 39 anos, a Unimed Sul Paulista cuida da saúde e bem-estar de milhares de vidas. Com 11 unidades na região, tecnologia avançada e profissionais qualificados, estamos sempre prontos para cuidar de você. Conheça nossas condições especiais para planos empresariais. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Sul Paulista. No Boticário, existem códigos que não se explicam, se sentem. Haircode tradicional abre novas possibilidades para o seu prazer. Haircode Touch te convida a descobri-lo através do toque. Haircode Climax eleva seu prazer ao ápice. 3 fragrâncias, uma jornada de conexão com sua sensualidade e autoconfiança. Conheça a linha Haircode do Boticário. Compre com 18% de desconto nas lojas ou com um revendedor. Haircode é o Boticário. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, self-service, marmitex, combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, trazendo mais sabor em sua refeição. Prontinho, continuando aqui a conversa aqui com... Olha, Ivan, eu tenho compromisso só na quarta-feira de cinzas. Por mim, a gente fica conversando aqui. Tem bastante assunto pra gente conversar. Tem bastante assunto. Então você frequentou o carnaval no Rio de Janeiro, sempre visando o sambódromo. Não, e também o carnaval de rua, né? Ah, também os blocos na rua. Tinha blocos, ainda tinha blocos. Mas eu desfilei 4 vezes. Depois eu fui como espectador, sabe? E mesmo na época do desfile, eu acabava o desfile, eu ia ver o carnaval do Rio de Janeiro. Mas naquela época era complicado, era um dia para todas as escolas. Então começava às 10 da noite e terminava às 10 da manhã. Ui. Esse ano vai ser 3 vezes, né? 3 noites. Quer dizer, já melhora bem. Mas tinha blocos ainda na rua, e tinha um bloco muito famoso, que é a Banda Ipanema. Que ainda existe a Banda Ipanema. E ela é pelos intelectuais da banda. Uma turma do Pasquim, aquela revista, aquele jornal famoso, Pasquim. Era uma turma, Ziraldo frequentava. Mas só que eles cantavam música antiga, sabe? Então, e era banda mesmo. Então, uma porção de gente atrás da banda, era o bloco mais disputado do Rio de Janeiro. Era o único que tinha banda que desfilava, não era em cima do trio elétrico, desfilava e a turma ia atrás. Hoje, por exemplo, não sei quem falou para mim, que vão 500 mil de pessoas atrás. Ah, sim. Não pode chegar na banda. Mas é o mais autêntico ainda, sabe? Que é. Eu falo autêntico, porque o carnaval mudou, né? Aqui teve bloco com 1.000 pessoas na época. Ui. Né? O pessoal de São João. O avestruz? Avestruz. Mas o carnaval foi mudando, né? Foi mudando e
Aqui hoje o carnaval é o Festival do Boteco, né? Que é Festival do Boteco. Em É. Itapetininga, sim. É. E deve ter um desfile. alguma coisa nos clubes. É. Eu desfilei até aqui, em 93. Depois eu voltei, mas quando eu voltei, até 83. Quando eu deixei ele no Rio de Janeiro, o Chacrinha, da Rua de Leonel, me convidou para fazer reportagem de carnaval na SP Sul. Na SP Sul Na também. SP Sul. Do Zé Abrão. Zé Abrão. Então, eu fazia reportagem. Depois eu comecei a trabalhar um pouco lá também, mas eu fazia reportagem de 94 até 2000. Depois ela foi vendida. Na rua? Na rua. Entrevistando as Entrevistando, pessoas. Eu, a Paulo Guarneri, sabe? Sim. No salão também. Sabe? E estava muito animado, era animado o carnaval. Vinha blocos de fora, tudo, né? Mas a gente que faz entrevista não tem muita noção, né, do tamanho do carnaval. Hoje eu não saio para o seguinte, eu gosto muito de escola de samba. Então, eu não saio para assistir a escola de samba, né? Que é uma coisa muito bonita. Né? É, bonito. Além de ser bonito, é cultural. Você aprende muita história do Brasil vendo uma escola de samba. Né? Aristocratas, aqui em Itapetininga, tem um histórico muito bonito. Muito. Conta a história de personagens. Eu participei. Teve um enredo que foi Júlio Prestes. Foi. Eu participei no carro alegórico, foi em 97. Eu e a Maria Prestes. Maria Prestes. Que ela era sobrinha neta do Júlio Prestes. E o outro foi sobre a Sorocabana, que é o berço dele. Eu saí 2 vezes na Aristocrata. Na Aristocrata. Mas já em 97. Quais foram os blocos de maior repercussão aqui na cidade? Cada ano cada 3, 4 anos tem um que desponta, né? Na nossa época era o Babo Grosso e o Vai Firme. Mas depois ninguém era muito pequena, todo mundo se conhecia, tudo. Depois ela ficou maior, daí foi o Avestruz. Né? O Avestruz, o Vai Firme. O Fruto do Sistema do Fuad, que era um bloco muito crítico, sabe? E teve um bloco também, que era dos universitários, antes do Fruto do Sistema, que fazia crítica política na época da ditadura. Eu lembro que um dos temas foi: nós somos todos chacrinhos, nós somos todos palhaços. Mas assim, para mexer com a ditadura mesmo. Então, cada ano, cada 3, 4 anos, tem um que pontifica. Ultimamente, eu não sei, porque eu não assisto mais carnaval, e parece que não tem um bloco fixo mais. Interessante, Itapetininga parece que não foi para frente, não sei. Faltou. Sabe o que eu acho? Isso não tem muito a ver com o carnaval, mas virou uma cena meio sertaneja, Itapetininga. Nada contra. Mas assim, querem impor o sertanejo. E a nossa ascendência não é sertaneja. Não é. Mas o carnaval sempre dependeu um pouco do poder público, não dependia? Totalmente. Quer dizer, é a prefeitura da época que tem que falar, vamos ajudar a fazer um bloco aqui, fazer um bloco ali. Às vezes soltavam um o nosso, patrocínio. O Babo Grosso não. Mas era um pessoal que eram professores, podiam. Sim. Tinha alguns que não, que era de bolso próprio. Mas de qualquer forma, a prefeitura tinha que preparar a rua, botar equipe de segurança. Não, a prefeitura que organizava tudo. Né? E o que a gente vê, também não vou entrar no mérito aí, eu respeito a opinião quem pensar diferente, mas desde a gestão da Simone Marchetto, nunca foi priorizado a festa de carnaval. Repito, não estou nem fazendo julgamento, não sei se é bom ou teve uma época ruim. Que foi até acho que esse dinheiro que ia gastar no carnaval ia para a saúde. Carnaval é saúde. Carnaval é saúde mental. O povo se diverte. Sim. Entendeu? Então tem esse negócio de ir para a saúde. A saúde tem a forma própria. E carnaval não se ganha muito, não se gasta muito. Né? E é uma saúde mental. Tem gente que espera o ano inteiro para o carnaval. Né? Principalmente as classes menos favorecidas,
que querem brilhar, querem sair na rua, sabe? Naqueles 3, 4 dias. Essas campanhas não têm muito sentido. Então, o poder público, tirando o pé aí, os blocos foram minguando. Foram. Né? Foram diminuindo. É porque bateria fica cara, né? Bateria. Instrumento é muito caro, né? Eles começam e não continuam, né? Não continuam. João Paulo, tem mais foto aí, João? Vamos lá, vamos botar mais fotos aí, vamos ver o que o Ivan lembra desses eu não lembro muito aí. Aí, essa aí é o Venâncio. O Venâncio. O Venâncio tinha aquela bancada ali em cima, uma espécie de arquibancada. O pessoal, muita gente subia lá de cima para ver o baile lá. Esse é o Venâncio também. O Venâncio. Olha quanta gente lotada. Mas aí é década de 60. 60? 60, Aí deve ser uma matinê. Matinê infantil. Foto, não consigo entender ali. É o Polisanto? O Polisanto foi o maior fotógrafo da Tapetininga. Mas não dá para ler. Eu também não está dando para ver. Coisa, naquela época, você tirava muito fotografia, sabe? Filmar nem pensar. Viu? E todo mundo com roupa, né, Ivan? Todo mundo com roupa. A partir de 60, algumas moças mais ousadas começaram a ir de Havaí. Quem que é esse? Não sei quem é. Não estou sabendo. Nem ela, não sei quem é. Então aí já é resultado dessa moda das moças. Aí deve ser 90. Deve ser 90. 90. Bom, eu não sei se isso aí é aquele concurso do Rio que veio para cá. Não lembro. Rainha do Carnaval. Rainha do Carnaval. E o Rei Momo, né? E o Rei Momo. Quem é esse recreativo. Que está no meio aí? Você sabe quem é? Esse é esquerdo aqui? Eu não lembro o nome dele. Mas ele era presidente do Recreativo durante muito tempo. Presidente do quê? Tá. Eu não estou lembrando o nome dele agora. Aí é tudo recreativo. Recreativo. Olha lá, Rainha do Carnaval. Pode mudar. Já. Esse ano, desde a pandemia, você falou que parou de frequentar o Carnaval? Bem antes. Antes até? Bem antes. Praticamente, quando a SP Sul foi vendida por aquela emissora protestante, eles cortaram o Carnaval, né? Eu cheguei algumas vezes no Rio, mas daí para ver a apoteose, não o Carnaval em si. E reúne um grupo lá em casa para assistir o desfile, né? E antigamente era complicado, porque era um dia só o desfile. Mesmo lá no Rio de Janeiro, a gente entrava às 10 da noite e saía às 10 da manhã. Agora esse ano vai ser no Rio, na Sambódromo, 3 noites. Segunda, terça e quarta. Não, desculpa. Domingo, segunda e terça. Daí são menos escolas, porque assim, as escolas que venciam eram as últimas que desfilavam. Ninguém aguentava ficar até 5, 6 horas da manhã. Lá ficavam. Mas a gente pode notar que quando chega 5, 6 horas, já tem um vazio no sambódromo. Chegar no sambódromo, é muita energia chegar no sambódromo. Não é fácil, né? Não. E antigamente o sambódromo era complicado, viu? Não tinha muito policiamento, você era assaltado. Agora parece que já não. Eu acabei te interrompendo, perdão, Ivan, sobre as fantasias. Né? Houve momento que as roupas foram diminuindo. Sim. Eu faz muito tempo que não vou no Venâncio, no Carnaval, mas as fantasias eram fantasias assim, Pierrot, Colombina, sabe? Arlequim, e por inteiro. As moças de calça comprida já era, na década de 50 já era, elas, calça comprida. Em 60 já começaram as havaianas. Então, assim, 2 peças. Mas assim, vestidos ainda. Nunca teve uma muito escandalosa assim. Mas já com os homens, assim, colar de havaiano, aqueles colares. As mulheres se fantasiavam mais. Fantasiavam mais. Geralmente eram personagens
dos seriados da televisão, sabe? Ou de filmes, inclusive. Ou assim, de roupa leve também, no caso, né? Mas na década de 40, 50, as moças se fantasiavam bem mais. Mas era assim, nada... Era tudo assim, dia inteira, né? Era bonito. E dependendo também das marchinhas, né? Por exemplo, teve um ano, 52, então o marchinha fez muito sucesso, chamada Maria Escandalosa, e as moças foram de Maria Escandalosa, mas muito púdicas. Teve Nega Maluca, eram marchinhas. A turma fantasiava de preto, pintava o rosto, sabe? Nega Maluca. E era mais ou menos de acordo com o tema daquele ano. Ivan, mudando um pouquinho o foco, você comentou que fez matéria para a SP Sul TV, mas escreve em jornal há muito tempo, né? Desde 92. 92. Desde antes, desde 88. Meu parente, eu escrevi para o Jornal do Mercado, do Alberto Isaac. Sim. Era um jornal que circulava no mercado, sabe? Até o Borba ajudava a patrocinar. Eu parei um tempo e voltei em 92, quando a Rose, ela quis dinamizar a Folha. A Folha não, a Tribuna, a Folha e o Ivo. A Rose e o Ivo. Mas a Rose é responsável pela Tribuna Popular. Daí, tanto fizeram, eu comecei a escrever. Então, na última página e na penúltima era o Zezinho Trindade. Sabe? Zezinho Trindade. O Zezinho Trindade foi meio revolucionário. Ele colocava umas fotos de mulheres assim, bem... quase seminuas, né? Mas ele era um ótimo fotógrafo, sabe? E daquelas fotos ele fazia uma coisa muito artística, sabe? Muito... Ele tirava muito bem. E artística, assim, é como se fosse um baile normal. E na Folha, o Beto Ferraz. Beto Ferraz, inclusive, eu acho que ele revolucionou a coluna aqui da Itapetininga. O Beto Ferraz era muito bem informado, né? Muito bem informado. E ele ia nos meandros. Às vezes ele tropeçava um pouco no modo de como era escrito. Mas ele era bem informado, ele inovou. Ele inovou assim, a maneira de escrever. Porque era, mesmo no jornal, porque antigamente era uma coisa muito acadêmica, sabe? O jornal, fulano de tal, doutor. Ele tirou doutor, sabe? É o nome da pessoa, depois de colocar uma vírgula, advogado. Nada é doutor. Ele inovou bastante. Só que foi uma pena, porque o jornal não dava para viver de jornal. Para viver de imprensa aqui não é fácil. Não é fácil. Estamos de jornal, né? E ele quis viver, não deu certo. Mas ele foi o grande guardião. Ele inovou a crônica, o modo de escrever, sabe? Do colunismo social, que também virou crônica política também, né? E depois, a partir de um certo tempo, todo o pessoal que escrevia na própria Folha, escrevia um pouco assim mais descontraído, sabe? A maneira dele, no caso. E você foi para o Correio em que situação? Então, o Correio entrei em 2005, na inauguração do Correio. Mas eu também escrevia para a Tribuna. Mas daí estava difícil escrever para os dois, sabe? Não é fácil escrever. Não é fácil. E eu dando aula, tudo. Daí eu fiquei no Correio, porque a maior parte dos meus amigos estavam no Correio, sabe? O Carlão, o Fuado, o Alberto Isaac. Atualmente. Daí eu não tive nem coragem de falar para a Rose que não ia escrever mais. Eu gostava muito dela. E daí eu não escrevi 3 ou 4 colunas, mas ela entendeu. Mas daí eu fazia crônica no Correio. Daí um dia reclamaram que estava faltando uma coluna, não era assim social, que informasse a respeito de uma série de coisas,
mas de uma maneira mais leve. O funcionalismo não era uma coisa assim só de rico, nem tinha rico. Todos entravam na coluna, sabe? Todos entravam. E foi no Correio foi de 85 e até hoje. Só que agora eu falo mais de política nacional e internacional. O que a gente aprende? Porque a coluna social não dá mais hoje. Com a pandemia não deu mais. A pandemia afastou todo mundo. Afastou e descaracterizou, né? Viu, hoje no encontro social, enquanto o evento está acontecendo, já tem gente fazendo foto e publicando, né? Facebook. A turma falava assim, é fácil escrever hoje porque tem Facebook. Mas eu não tinha Facebook, sabe? Às vezes, uma descida no calçadão, eu pegava 3 ou 4 notícias. Ainda não tenho Facebook, sabe? E interessante, nem os grandes jornais de São Paulo, agora tem só 2, mas os grandes jornais de São Paulo acabaram com a coluna social. Com o colunismo social, né? Acabaram. E hoje nem tem, né? Hoje tem o Estadão e a Folha, né? É uma pena. Eu falei para o Jorge do Correio, eu sinto uma falta do Correio impresso. O Alberto Isaac falava assim, eu gosto de comprar um livro e cheirar o livro. Ainda bem que o livro não avançou muito no impresso, né? O livro, eu tenho a impressão que caiu bastante, mas que agora está voltando. Está voltando. E as pessoas gostam de pegar o livro. Para você ficar lendo no computador, né, a costa dói. Né? E você pode ler deitado, sentado. E hoje as coisas são muito rápidas, né? Mas eu sinto muita... Eu quase não estou nem lendo jornal, porque as letrinhas são pequenas e você tem problema de vista. Né? Mas nós tivemos grandes jornais. O Rio tinha 10 grandes jornais. Ficou no Globo. O Globo ainda vende. Jornal do Brasil, Jornal do Comércio. Toda vez que eu ia para o Rio, trazia exemplar do Jornal do Brasil para o Alberto Isaac. Ele era um jornal excelente, sabe? Mudou o mundo, né? Ficou sabe o que aconteceu? A sociedade mudou, né? As pessoas mudaram, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, no Natal, a gente levava cartãozinho para as moças. A coisa mais difícil do mundo era entrar na casa dela por causa dos cachorros. Hoje, num toque... Manda o WhatsApp. Mudou muito. Hoje tudo é muito rápido, né? Tudo muito rápido. A própria escola de samba hoje, ela mudou a batida. Porque ela tem tantos minutos para passar. Né? Aumentou os componentes, então o samba enredo ficou muito rápido. Tanto que não apareceu mais samba enredo que ficasse. A letra ficou muito rápida, ninguém decora, a não ser os componentes da escola. Sim. O mundo ficou muito rápido. Não sei até onde vai parar isso. Né? Um pouco o interesse comercial aí da televisão, para ter mais escola, mais rápido, mais... Tudo, né, curto um pouco. Tudo. As coisas ficaram muito... Na própria escola, por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, no estado, a promoção automática diminuiu muito o ensino. O aluno não estuda e passa, sabe? O que estuda, passa. Então ele fala assim, por que eu vou estudar? Sabe? Isso é complicado. Não, a gente não pode reprovar aluno. Desestimula quem quer estudar. Não pode reprovar aluno porque ele vai ficar sentido. Tem que ficar sentido, tem que estudar. Depois ele vai querer passar no concurso, não tem argumento para passar. Sim. Saudade. Esse aí merece um programa especial, né? Totalmente. Merece mesmo, porque a educação, ela não é prioridade, infelizmente, não, né? Não é. E tem gente que defende. Porque a promoção automática, assim, cientificamente é interessante. Mas da maneira como foi colocada no Brasil, principalmente em São Paulo, ela é desestimulante, porque eu lembro que eu dava aula, eu tirava aluno da classe. Não quer prestar atenção? Saia. Ele não quer prestar atenção, sabe? Outra coisa também, eu não sei, eu tenho um pouco de crítica em termos de escola integral. Por quê? Porque o aluno vai às 7 horas e volta às 5 horas da tarde. Sim.
Ele precisa distrair, brincar, etc. Ele fica o tempo inteiro na escola. Ah, mas na escola ele brinca. Diferente. Ele não escolhe o companheiro. E fora da escola ele escolhe. Outra coisa, muito cedo, eu estava vendo na televisão de uma psicóloga falar que o jovem tem que dormir tantas horas por noite, que as escolas deviam começar às 8h30 da manhã. Sabe? Porque as primeiras horas da manhã, eles morrem de sono. Isso é comprovável, eles morriam de sono. Tem que acordar 6 horas. E o jovem tem que... Isso aí. Vamos fazer um programa sobre isso. Ivan, muito obrigado, Ivan. Imagina. Obrigado pela prosa. Uma aula de carnaval. Foi nada. Eu continuo gostando do carnaval, tudo. Só para terminar. Eu tenho um pouco de temeridade, né? Assim, quando... Em São Paulo, eu acho uma maravilha. Aquela turma cantando tudo. Mas as músicas... A gente que é da terceira idade não bate. A gente queria a volta das marchinhas. Marchinhas. Hoje quem faz um carnaval... Ou um samba. Mais próximo é o Fuad, lá no Árabe. Né? Porque é só música antiga, né? Antiga não. É samba, etc, né? Muito obrigado. Imagina, tá às ordens. Bora curtir o carnaval. Então, Paulo, pode botar o bloco na rua aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais Telescópio. 12h aqui na TV Itapê. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30.